Oi, pessoal, aqui é a Laura que está falando. E aí, como que vocês estão? Bom, estava eu um dia ali, olhando o Disney Plus, né, pra ver o que eu ia assistir, como se eu não tivesse 500 mil séries que estão atrasadas, né, que eu preciso terminar, filmes que eu preciso ver, mas eu queria ver alguma coisa nova, não sei, eu tava afim. Aí quando você entra no Disney Plus, tem aqueles posters, né, que ficam passando, assim, de destaque pra você. Aí apareceu essa série pra mim, chamada Adultos, que, à primeira vista, assim, né, tanto que eu coloquei o título desse episódio como um nome bem assim, tipo como se fosse uma pergunta, né? Friends da geração Z. Porque eles vendem pra gente como se fosse um Friends da geração Z, sim, né? Porque a série fala sobre um grupo de jovens, na verdade são 5 jovens, né? Que acabaram de fazer 20 anos, tem ali pelos seus 20 e poucos anos, e eles moram juntos na mesma casa em Nova York e eles tentam lidar com os problemas de adultos, né? Quando você faz 19 ou 18, 19 anos e você sai da sua casa, você vai morar sozinho e você começa a enfrentar os primeiros problemas, né? Então, assim, à primeira vista, lembra muito Friends pela questão deles serem amigos, de morarem juntos. Só que eu comecei a assistir, daí eu fiquei interessada, né? Eu falei assim, acho que eu vou começar a assistir essa série. Aí eu comecei a assistir e é tipo assim, ele lembra um pouco o estilo de Friends, ele até tenta, eu acho que imitar algumas coisas, mas não dá pra comparar, porque é totalmente outra coisa, né? É uma série em estilo, assim, de comédia, né? Só que é uma comédia diferente de Friends, né? Não é uma sitcom. Eu não sei se pode ser considerado uma sitcom, na verdade. Mas são episódios rapidinhos também. Não tem tantos, assim, igual Friends tinha, né? Nas temporadas, porque era de uma época diferente. Então, como tem esse novo formato de séries maratonáveis, né? Então, essa série é hiper mega maratonável, gente. Porque tem 8 episódios somente, com 20 minutos cada. Então, assim, é muito rapidinho. E cada episódio é, tipo assim, uma coisa que acontece. Então, assim, os episódios, eles acabam se ligando com o outro, mas não tanto, sabe? Porque a história que acontece no episódio acaba naquele episódio, mas sempre fica uma pontinha, assim, de pelo menos alguma história, o arco de algum personagem que vai continuar no próximo episódio. Bom, mas vamos lá. Por que eu trouxe essa série não só pra comparar com Friends? Não, tipo, gente, de verdade, não dá pra comparar com Friends, não dá pra comparar com How I Met Your Mother, porque são, acho que de gerações diferentes, são de épocas diferentes, sabe? Então, pontos diferentes que a gente consegue ver entre Friends e adultos, né? Que na série Adultos, os 5 que moram juntos, eles são de geração diferente, então, obviamente, a gente tem temas diferentes sendo abordados. Então, por exemplo, nós temos um dos personagens que ele é homossexual assumido, né? Os outros, eles ainda não sabem o que eles são, tanto que eles brincam com isso na série, sobre, tipo, eles não terem se decidido ainda o que eles são. Mas um deles, né, que é o Anton, que é um dos principais, ele é gay assumido. Então, assim, é uma coisa que, uma temática, né, que nunca foi abordada direito em Friends. A gente até tem episódios em que isso acontece, né, pessoas LGBTs aparecem no Friends, mas, assim, tipo, é uma coisa bem maquiada, bem por cima. E outra questão que eu acho que é diferente, eu acho que o adulto do Friends, eles eram um pouco mais velhos, né? Eles eram um pouco mais maduros pra época também. Eu, assim, não sei, tipo, pra quem assistiu, não sei se concorda comigo, e se você nunca assistiu, assista. É rapidinho de assistir, só pra você poder entender o que eu tô querendo dizer, ou pra gente comentar sobre isso. Mas uma coisa que eu senti muito, gente, assistindo essa série Adultos, é que eles são, eu não sei, assim, de verdade, eu não sei qual geração que eles quiseram representar nessa série. Tanto que tem um episódio que uma das personagens, ela volta pra escola dela e ela fala assim, ela tá conversando com um dos professores, né? Eles comentam sobre os alunos não estarem muito afim de estudar e tal, não sei o que lá. Aí ele fala assim, é a geração da pandemia que tá se formando, né? Então, assim, acredito que a geração deles é a geração de antes, um pouquinho antes da pandemia, né? É assim, não é a minha geração, porque antes da pandemia eu já tinha terminado, né? Um ano antes da pandemia eu já tinha terminado a faculdade, então eu já era adulta, fazia o quê? Uns 5 anos já, uns 6 anos já, né? Depois que a gente faz 18 anos, perdão. Então, assim, eu não sei qual geração que eles quiseram representar, só que assim, gente, eu assistindo essa série, eu não sei, mas assim, me incomodou tanto, porque eles são tão burros. De verdade, eles, tipo assim, porque tudo bem você virar adulto e você entra nessa crise existencial, né? Porque você, às vezes, não sabe resolver algumas coisas,
coisa. Então, por exemplo, sei lá, eu lembro que, tipo, teve uma vez, uma situação que aconteceu comigo na época da faculdade, que eu morei sozinha, né? Eu morei 5 anos sozinha na época da faculdade. Eu lembro especificamente disso, de quando eu tava na faculdade e um dia eu perdi meu cartão, né? Na verdade, meu cartão foi roubado. E eu travei, eu não sabia o que fazer, sabe? E o que eu tinha que fazer? Era coisa básica, era ligar o número, eu tinha que procurar o número do meu banco na internet, porque eu não sabia de cabeça, né? E daí eu tinha que ligar e pedir pra eles bloquearem, porque na época, tipo, não tinha... Eu não sou tão velha assim, gente, mas revelando a minha idade aqui. Na época não tinha aplicativo no celular, né? O celular era diferente, não era tão tecnológico igual hoje em dia. Então não tinha aplicativo pra você poder entrar no aplicativo e já bloquear o seu cartão. Hoje em dia é muito mais fácil fazer isso, né? Então a gente tinha que ligar no banco, pedir pra eles cancelarem o cartão, bloquear a conta, né? Pra ninguém usar e pedir um outro cartão. Hoje em dia você faz tudo isso pelo aplicativo. Mas eu lembro que na época eu travei, gente, eu não sabia o que fazer. E daí eu entrei em desespero. Só que assim, eu não queria conversar com meu pai, que daí ele ia saber que eu tinha sido roubada, né? Eu ficava com medo dele me xingar por eu ter sido roubada. As coisas que passavam na nossa cabeça, né? Mas assim, aí eu travei, tipo assim, eu voltei pra república onde eu morava, né? Pro pensionato onde eu morava. E eu conversei com as pessoas, com as minhas amigas, e tipo assim, ninguém sabia me ajudar. Porque tava todo mundo na mesma situação, todo mundo era um adulto, mas não tão adulto, assim, sabe? Então, assim, eu achei que eu ia assistir essa série e eu ia me identificar com coisas assim. Só que, tipo, me dá um pouco de raiva assistir essa série, porque são coisas básicas que eles não sabem fazer, tipo, tá ligado? Aí eu fico pensando, mano, eles são muito burros. E daí eu fico pensando, assim, se isso é uma crítica não a essa geração de agora, mas, tipo assim, a uma geração que as coisas estão tão tecnológicas e tão fáceis que as pessoas não estão travando, sabe? Tipo, não só travando, mas elas fazem as coisas, elas tentam resolver as coisas e elas resolvem errado. Porque, na minha opinião, a série, ela critica muito essa parte, sabe? Ela mostra muito essa parte de que, tipo assim, pra certas coisas você é adulto, daí pra outras coisas que momentos que você tem que ser adulto, você faz as coisas erradas. Aí, tipo, tem uma situação lá na série, eu não vou contar spoilers, porque eu quero muito que vocês assistam, pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Mas tem uma situação que, tipo, uma das personagens principais, ela vai pro hospital. E daí eles têm que resolver, como ela não tem parente, nem nada lá, nem família, eles são os responsáveis, né? Os amigos são os responsáveis. E daí eles que assinam a documentação dela, quando ela entra no hospital e tal. Então, assim, eles não conseguem resolver coisas básicas, tá ligado? Tipo, eles ficam, assim, perdidos e jogando um pro outro o que tem que fazer. E daí acaba que um deles fica responsável pela amiga, só que ele resolve as coisas tudo errado. E, tipo assim, a coisa básica que é ligar pro emprego dela, da amiga, pra saber se ela tem seguro saúde, eles não fazem. Aí eu fico, assim, tipo, o episódio inteiro falando, mano, que absurdo. Você tem que ligar pra empresa pra saber. Tudo bem que, assim, eu acho que a Laura, de 19, 20 anos, talvez não pensaria também nisso, né? Que eu, com 30 anos, assistindo essa série, eu fiquei muito inconformada. Muito. Mas, assim, é uma série divertida. É, assim, o tom também em questão de coisas explícitas, é bem mais, é totalmente diferente de Friends, né? Friends era uma série total puritana. Eu acho que podemos colocar assim, né? Que Friends era uma série family friendly, literalmente family friends, e adultos tipo, mano, eles falam, mostra eles transando com as pessoas e, tipo, falando sobre essas questões e tal. Tem uma cena que todo mundo, é muito engraçado, que uma delas tá fazendo o número 2 no banheiro, e daí entra todo mundo junto com ela. Eu falei, meu Deus do céu, isso nunca aconteceu na república onde eu morava, mas não sei, vai que a galera de Nova York é assim, né? Mas é uma série bem rapidinha de assistir. Se você ainda não assistiu, quero muito que você assista, se faz o seu estilo, né, esse tipo de série. Daí quando você assistir, comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou, pra gente conversar, pra gente discutir também sobre o que será que a série quis passar pra gente, sabe? Se, tipo, foi uma crítica, tentou ser uma comparação com Friends, e aí, qual que é? Será que vai ter segunda temporada? Será que vai pegar? É uma série que é da Fox, mas como a Disney Plus comprou a Fox, né, então tá dentro do catálogo da Disney Plus. Então deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que agora eu quero saber de você aí de casa, o que você achou. Ou um comentário lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast. Obrigado por ter ficado até aqui comigo e até o próximo Expresso. Tchau, tchau!